E aí eu vi um vídeo no seu canal e é sempre uma discussão em rodas de bares, em qualquer lugar. Por que você acredita que imóvel não é investimento ou quando imóvel é investimento na opinião do professor Mira? Assim, primeiro a gente tem que definir o que é investimento, né? Porque imóvel pra mim não é investimento. Porque, não, mas ele rende. Tá bom, a poupança é investimento, tá bom. Imóvel é um investimento ruim, como a poupança. E aí um monte de gente diz que não. E aí pra mim é muito simples, gente, eu faço conta. E aí tem uma coisa chamada taxa interna de retorno. Se você calcular a TIR, ou em inglês, IRR, você consegue fazer isso no Excel, no Google Planilhas, na calculadora. Toda vez que alguém discute comigo, fala assim, calcula a TIR. Você me mostra a TIR, e aí você vai me mostrar, você nem precisa me mostrar, você vai ver se é interessante ou não. E aí, num país de taxa de juros de 15%, você não consegue, porque uma taxa de juros de 15%, em 4,8 anos, você dobra o valor. Então você precisa que o imóvel dobre de valor para você empatar com uma renda fixa zero risco. Qual imóvel você tem zero risco e você dobra de valor? Não, porque lá em Balneário Camboriú, tá bom, aí todo mundo tem que comprar os imóveis milionários de Balneário Camboriú. O Brasil inteiro, 200 milhões de habitantes, vão conseguir fazer isso. Não. Toda vez que alguém fala assim, mas na minha cidade... Gente, você tem que olhar, por exemplo, o índice FIPE-ZAP. Você tem que olhar a média, você tem que olhar valores estatísticos. Pra gente discutir qualquer coisa, se você não colocar matemática e estatística, não tem nenhuma validade o que vai ser discutido. Por isso que eu falo assim, calcula TIR, que aí você vai saber se aquilo ali valeu a pena ou não. Num país de rentistas, onde taxa de juros é muito alta, o imóvel ele carece de um problema muito grave, que é a taxa de carrego. O carrego é muito ruim. O que é carrego? É carregar o imóvel. Você comprou o imóvel, vendeu, por exemplo, comprou no leilão e vendeu. Eu faço isso, eu gosto, mas isso não é investimento, isso é trade, né? Comprou, vendeu, você consegue fazer dinheiro rápido e é imbatível essa lucratividade. Mira, eu vou construir, vou vender. Também é trade, né? Na verdade é uma incorporação. Isso é trabalho, não é investimento. Você está trabalhando lá na construção, então é trabalho, não é investimento. Mas se você constrói e segura e carrega aquilo ali por 10 anos, calcula TIR, mas paga aluguel, coloca na TIR, no cálculo da TIR você coloca os recebimentos, os gastos e os recebimentos mensais que você tem com aquele imóvel, você vai ver que não supera uma renda fixa. Não vai superar, na média, não supera um CDI. Principalmente porque, se você pegar o índice FIPE-ZAP, você vai ver que os imóveis residenciais, eles pagavam há 10 anos atrás cerca de 8% ao ano. Hoje em dia, eles pagam em média 4% ao ano. Isso não sou eu que estou falando. Isso são os imóveis anunciados lá no portal do Zap, e aí tem o índice FIPE-ZAP. É estatístico. Desse valor, você ainda paga 27,5% de imposto de renda, dependendo do quanto você tenha de recebimento de aluguel. Então, o aluguel é pífio. E é importante lembrar que se você carrega um imóvel por muito tempo, cabe ao proprietário a modernização, as reformas, a conservação. E se você não reforma esse imóvel, ele vai perdendo valor. Exato. E aí, sim, eu não sei se as pessoas que falam de imóveis, se elas têm noção do que é fazer uma reforma. Eu já fiz reforma. É caro. Reforma é caro e é um negócio que você fica com ódio pro resto da sua vida. Você diz que nunca mais você vai fazer e aí só faz quando você esquece. Quando você passou uns 10 anos, você vai modernizar, às vezes você gasta 10, 15% do valor do imóvel na reforma. Quem nunca fez troca de marcenaria é uma das coisas mais caras. Isso quando não falta, né? Eu fiz marcenaria, acho que há 2 anos atrás. Eu gastei, acho que 200 mil reais em marcenaria e nem mexi em cozinha. Foi só closet, banheiro e algumas coisas só de marcenaria. É muito caro. Fora revestimento. Então, as pessoas não botam isso na conta. Cabe ao proprietário a modernização para que aquele ativo continue tendo valor. E se você bota o dinheiro na renda fixa, você não faz nada. E aí, quando você compara a renda fixa com o imóvel, é muito complicado. Tem um outro ponto que as pessoas não pensam. Mas o imóvel vai valorizar ao longo das décadas. Como é que acontece a valorização? Pensa assim, São Paulo. O centro de São Paulo, a Sé, aquela região extremamente degradada hoje, no passado era região nobre. Só que mudou e migrou para Paulista. E aí a Paulista hoje já não é grandes coisas, migrou para Vila Olímpia, o Itaim, ali. Só que o que acontece? Aqui, uma região fica nobre, todo mundo tem interesse em construir um balneário, mas acaba o terreno. E aí, obrigatoriamente, você tem que construir em outro lugar. Quais os novos imóveis e mais modernos? Vão ser sempre esse outro lugar. E o lugar que era interessante deixa de ser. Isso é um processo que leva décadas,
mas é óbvio que você vai ver degradação dos imóveis e perda de valor ao longo das décadas. Por isso que em imóvel, a única coisa que você espera é que ele acompanhe a inflação. Só que se a inflação ela é muito menor do que a taxa de juros, cara, a renda fixa sempre vai ser muito mais fácil. Sem dor de cabeça. Exato. Teve um corretor que tava tentando me convencer a comprar um apartamento. E eu fiquei escutando, super legal, tal. Ele falou assim pra mim, não, vale a pena comprar um imóvel agora. Aí eu falei, aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, a taxa de juros tá muito alta, 15%. Ele, não, mas não importa a taxa de juros, porque o imóvel tá mais barato. Eu falei, negativo. Tem imóvel que tá caríssimo, com a taxa de juros em 15%. Então não é sempre assim. O ciclo imobiliário é importante que a gente entenda. Que é o que você falou, tem que saber fazer o negócio. Porque às vezes a pessoa vai tentar fazer, ela faz errado. As pessoas me falam assim, mas você tem imóvel? Eu falei, claro, eu sou trader. Comprei no final de 2022, quando o Lula ganhou a eleição, um monte de gente querendo sair do Brasil, o Brasil vai acabar, vai virar Venezuela. Eu falei, paga à vista, tá aqui. O imóvel valorizou 30%. Eu sabia que estava barato, era um ciclo e a gente ia ter valorização por conta de inflação e um monte de coisa. Já quero vender, só tô esperando a Selic cair e vou vender. Eu moro de aluguel de boa, não tenho nenhum problema com isso. E eu compro pra girar. Eu preciso morar. Então, pra mim é como operar. Eu tô operando comprado, a hora que for necessário eu opero vendido, alugo pra morar e tá tudo bem. Eu tenho imóvel? Fazendo trade. Mas eu fiz obra? Lógico, valorizou o imóvel. Comprei um imóvel que a modernização valorizaria o imóvel e eu fiz isso e ele valorizou, era óbvio. Mas, quando você tem uma taxa de juros alta, o imóvel, de fato, você consegue comprar mais barato. A taxa de juros cai, você tem uma valorização do imóvel. Para quem vai comprar financiado, quando a taxa de juros está alta, você tem uma parcela menor. Quando a taxa de juros cai, você tem, normalmente, a mesma parcela, ou muda pouca coisa. Por quê? Porque a parcela está num valor mais por conta dos juros, o imóvel está barato, e aí o juro cai, o imóvel aumenta de valor e a tua parcela acaba não mudando muito. Mas muita gente espera cair a Selic para comprar o imóvel, mas, assim, financiado não muda tanto. E à vista fica mais caro. Mas, por exemplo, Mira, uma das coisas que me falam muito, acho que para você também. Aquela pessoa que ganha pouco no Brasil, né? Ganha ali o seu ganha-pão, vamos dizer assim. É interessante para ela entrar naquela, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, comprar um imóvel, porque tem muita gente que ainda vive de aluguel, mesmo tendo aquele pouco dinheiro, né? O que você acha disso? Porque a gente recebe muito essas comparações. Eu tenho um vídeo no meu canal até explicando isso aí, que tem gente que diz que tem que morar de aluguel, e tem gente que diz que tem que... O rico diz que tem que morar de aluguel e o pobre diz que tem que comprar casa. Eu brinco muito com o Duda, meu amigo primo pobre. O que acontece? Matematicamente, imóveis de baixo valor, ou seja, Minha Casa Minha Vida, 100 mil, 200 mil, 300 mil, eles têm um aluguel percentualmente muito maior, porque você tem uma demanda muito maior por esse tipo de imóvel. Imóveis de valores mais altos, mais próximo de 1 milhão, o aluguel ele tende a ser 0,3%, 0,25%, às vezes 0,4% do valor do imóvel. Então, para quem tem mais dinheiro, vai comprar um imóvel de 1 milhão para cima, o aluguel faz total sentido, porque você deixa seu dinheiro lá no fundo imobiliário ou na renda fixa ganhando 1,2 líquido ao mês, você vai pagar um aluguel de 0,3. Agora, o pobre, ele vai, no Minha Casa Minha Vida, vai pagar uma taxa de 6, 7, 8% de juros e vai deixar de pagar 1% ao mês. Então, é muito mais barato para o pobre financiar. Se a pessoa é pobre, se ela vai comprar um imóvel até 300 mil, 350, até 500 mil, tem as novas faixas do Minha Casa Minha Vida, ela não tem nem o que pensar, é comprar financiado e ponto. O juro é subsidiado e é muito mais barato que viver de aluguel. Pro rico, para quem... Não sei se dá pra chamar de rico, né? Só porque vai comprar um apartamento mais caro, às vezes é o único classe bem... média, vamos falar assim. Porque às vezes é o único bem que a pessoa tem e ainda vai comprar financiado. Então, a pessoa tem 1 milhão, ela é rica. Eu não chamaria de rico. 1 milhão hoje né? já não compra muita coisa, né? E se a pessoa, dependendo de onde mora. se for o único bem e ele ainda vai comprar financiado, o bem nem é dele, é do banco. Então ele vai juntar esse dinheiro. Mas pra quem pensa em comprar um imóvel de 1 milhão, e se vai comprar à vista, vale mais a pena investir e morar de aluguel. Eu vou comprar a prazo, financiado. Essa é uma outra questão, porque as pessoas discutem muito. Financiar, comprar ou morar de aluguel. Se você vai comprar financiado, não cabe nem a comparação entre o aluguel e comprar à vista, porque você não tem dinheiro para comprar à vista. Sim. E aí, a comparação que a gente faz entre alugar ou comprar à vista, considera aquele dinheiro da compra à vista estar investido. Se você não tem dinheiro para comprar à vista, então
Ah, não, mas eu vou dar uma entrada. Depende do tamanho da entrada. Se a entrada for pequena, você não vai ter grandes ganhos no investimento. Então, o financiamento é a sua única solução. Então, você mesmo para um imóvel mais caro, você vai acabar financiando, não porque seja melhor ou não, é porque você não tem opção. Então, o que você vai comparar é, beleza, eu vou pagar a prestação e vou pagar de aluguel. O que eu consigo pagar e o que é menos pior. É isso. Sim. E aí, o financiamento é possível que faça sentido. É possível. Tem que fazer umas continhas ali, porque de repente você vai pegar uma taxa de juros altíssima. E aí, o que eu faria? Ah, não consigo comprar Minha Casa Minha Vida. Beleza, a taxa de juros está alta, é aquilo que o corretor falou para você, o preço do imóvel fica mais amassado, você compra financiado com a taxa de juros alta. Quando a taxa de juros cair, você faz a portabilidade do financiamento. Ah, é um processo super simples. Mais ou menos. Se você fizer um financiamento já numa Caixa Econômica que é muito mais baixo do que outros entes do mercado, depois a portabilidade talvez não diminua tanto. A não ser que você faça a portabilidade para o Banco do Brasil, que também tem uma taxa mais baixa. Eu falo isso porque eu fiz muito. Eu trabalhava no Banco do Brasil, durante um tempo eu toquei financiamento imobiliário, eu fazia muita portabilidade. O cliente não tem muito trabalho, vai lá no gerente, o gerente é que vê toda a operação, o banco quita a operação anterior e fica alienado ao novo banco, só que você acaba pagando menos juros. Então é uma possibilidade, financiar com juros mais altos para depois fazer a portabilidade. É o que eu faria se tivesse que comprar financiado um apartamento de um valor mais alto, que não dá para ser subsidiado por Minha Casa Minha Vida, para conseguir morar e depois fazer a portabilidade. Tem uma outra opção que ainda é mais interessante, que é o quê? Compra no leilão um imóvel e aí tenta comprar financiado, porque existem vários imóveis. Verifica e aí se você vai bom, conseguir lugar, né? comprar por um valor, às vezes 30%, 40% do valor do imóvel e a prestação vai ficar muito mais baixa. E aí você vai conseguir comprar um imóvel melhor. Ah, Mira, mas eu queria morar num determinado apartamento. Leilão é aquilo que tem disponível. Mas aí tem que conferir também a documentação, tem uma série de coisas. O que acontece? Para arrematar no leilão, existe uma coisa que a gente chama de análise pré-arrematação. Você tem que olhar todas essas questões. Documentação normalmente não é um problema, porque se é um leilão judicial, já está na justiça, você só tem que ver quais os problemas que aquele imóvel tem. Isso normalmente está descrito no edital. Dívida, se tem dívida, o tamanho da dívida, quais são as dívidas, IPTU, tem dívidas de condomínio, sei lá, você tem que olhar. Mas lembre-se que você está comprando um imóvel com 30%, 40% de desconto, 50%, às vezes 70%, 80% de desconto. Não é à toa que tem o desconto. E se você quer ter essa oportunidade, algum trabalho você vai ter. Você não vai simplesmente, não, vou comprar super barato e tá lá. Você até consegue, no site da Caixa, se vai lá na venda direta, você consegue comprar imóveis diretamente da Caixa com desconto. Mas vai ter em todos os lugares? Não, tem muito aqui em São Paulo, em lugares mais adensados, onde a Caixa faz mais financiamento, você tem mais oportunidade. E geralmente imóveis mais baratos, que infelizmente as classes mais pobres acabam comprando os imóveis mais baratos e sofrendo com a inflação, com o desemprego, com tudo isso e perdendo seus imóveis. O imóvel que você compra em leilão, ele foi comprado por alguém que não conseguiu pagar e ele vai a leilão. Ah, Mira, mas eu não consigo pensar que eu vou comprar um imóvel, eu vou ter que tirar a pessoa vai ficar fora, vai perder a sua casa, eu não vou dormir com isso. Tudo bem, pré-arrematação, você faz um estudo, vai lá, esse imóvel aqui é legal, vai lá, toca a campainha, pergunta pro porteiro se tem alguém morando, se o imóvel tá vazio. Pronto, tá vazio, você já não vai ter essa dor. Vai desalojar uma família. Beleza, se isso te faz mal, eu também não gosto. Então, quando arremata, eu olho lá. O último que eu arrematei era de uma empresa. A empresa comprou, deu um imóvel de garantia, não pagou a dívida com a Caixa, não era de ninguém, era de uma empresa, era vazio. Exato. Beleza, eu também não ia dormir tranquilo. Não, tô deixando um pai de família, criancinha, vai ter que morar na rua. Mas aí você vai lá e olha, faz análise. Sim. Esse aqui me interessa, esse aqui não me interessa. Tem mais imóvel em leilão hoje do que gente para arrematar. Só que as pessoas olham assim, eu quero comprar no meu bairro. Eu quero comprar naquele prédio que eu sempre sonhei. Aí vai ser muito mais difícil. Sim. Provavelmente você não vai conseguir. Mas se você não tem condição de comprar do jeito que você queria, você tem que comprar do jeito que dá. E aí o leilão é pensar com carinho nas possibilidades. É bom pro investidor, né? Que quer comprar, fazer o trade, como você falou. Sim. Comprar muito barato e vender o mais rápido possível. Você consegue dobrar o seu capital, às vezes, em um ciclo de 12 meses. Porque você vai pensar assim, arrematei, recebi a chave, documentação, deixei tudo bonitinho. Geralmente isso é um ciclo aí de 6 meses, às vezes estica um pouquinho. Então pensa que em um ano você vai conseguir fazer esse ciclo de arrematou, vendeu, uma vez ou até duas.
Mas se você fizer 2 vezes esse ciclo, comprando aí, sei lá, de repente com 40% de desconto, você provavelmente vai chegar próximo de dobrar o seu capital. Então, dobrar o capital com algo que tem mais ou menos alguma segurança, porque é um ativo real, você tá lá, tá vendo o imóvel, é bem difícil você fazer isso em 1 ano, 1 ano e meio. É difícil. Talvez 2, mesmo que você leve 2 anos para dobrar o seu capital, é um retorno muito alto em pouco tempo, com um ativo ali que tem o seu valor.